Legal, Carlos, legal. Acho que a gente está chegando na nossa etapa final aqui desse papo. Realmente aqui são trocas contigo muito ricas aí da tua experiência. Um último ponto aqui, se você puder comentar brevemente, a gente encerra, mas diante da tua experiência que você tem toda de anos de mercado aí, né? Você pode compartilhar uma dica ou outra aí, seja para uma empresa, ou seja, né, para os profissionais de vendas que hoje não tem, eu acho que não tem uma boa previsão de vendas, né? Como é que ele pode melhorar, ou como é que ele pode evoluir essa questão? A receita do bolo, a gente sabe que é processos, ferramentas e pessoas. Sempre para qualquer coisa que a gente faz. Quando a gente fala processo aqui, a gente está falando que a gente tem que desenhar toda uma operação nessa jornada. Geração de demanda, né? E aí desenhar todos os cenários que vão ter de taxas de conversão ali, que a gente está falando da parte de criação das oportunidades. E depois eu vou ter que desenhar caso a caso todo o fluxo de acompanhamento dessa oportunidade, projetando as taxas de conversão. Então, tem um trabalho de estratégia cruzando um fluxo de jornada, né? Ou seja, eu preciso entender o comportamento do meu comprador para entender como que eu desenho o meu processo comercial. Entendi o meu processo comercial, eu projeto as minhas métricas. O que a gente está falando de métricas? Quais são as taxas de conversão entre cada uma dessas etapas? É assim que eu vou criar previsibilidade, não só de geração de demanda, mas do funil inteiro. Tendo cada uma das etapas claro, o que eu preciso fazer, qual é o esforço necessário e quanto que eu tenho que empurrar para a próxima fase, eu projeto de trás para frente a quantidade que eu preciso ter de abastecimento de oportunidades, né? Para a gente exemplificar, quero ter uma venda, dessa venda, quantas propostas eu preciso ter? Por exemplo, 3 propostas para gerar uma venda. Quantas reuniões eu preciso ter para gerar 3 propostas? Por exemplo, 6 reuniões. Eu ter 6 reuniões, quantos contatos eu preciso ter? Vamos supor que seja 12 contatos, para eu poder conseguir falar com 20 pessoas, e aí eu preciso ter uma lista de 50. Essas taxas de conversão, elas vão variar de mercado para mercado, mas ela tem uma características comuns. Por exemplo, se a gente pegar empresas B2B que trabalham com tecnologia num ticket médio de um valor X, a gente sabe, a gente consegue projetar até por conhecimento de mercado. Claro que cada mercado pode ter a sua individualidade, mas a gente consegue projetar. Então, voltando na sua pergunta, como que a gente pode deixar uma operação? Criando um processo claro num funil de vendas, que é a jornada. Projetando, né, cientificamente a volumetria, as taxas de conversão. E aí vem o que é o mais importante: treinar as pessoas para que elas, claro, e colocar isso em ferramentas, em CRM, né? E quando eu coloco no CRM, eu começar a trabalhar, né, os indicadores corretos, as propriedades corretas. A gente vê muita gente colocando um CRM e não configura ele corretamente com as, né, com As as etapas, né? Correto. com as qualificações que precisam para saber o que está mapeando, para me dar os indicadores se aquela oportunidade vai fechar ou não vai fechar. Então, é fundamental que a gente tenha essas informações dentro do CRM. E aí, ter o acompanhamento disso tudo através de dados, né? Claro que aí, Perfeito. eu vou trazer uma frase que eu sempre coloco. Estou falando bastante, né, Eric? Mas qualquer coisa aí você me interrompe. Não, segue Geração aí, de beleza. demanda, né? Talvez muitas pessoas que estão assistindo aqui já me viram falar isso. E eu vou continuar reforçando que tem que ser um mantra. Gerar demanda é foco e disciplina. Não tem como dar errado. Pega um processo e replica esse processo sempre. Seja no outbound, né? Seja na estruturação ali de listas por network, por indicação, etc. Eu pego aquilo e estruturo esse processo, vai gerar demanda. Agora, converter demanda, eu falo que é processo e comportamento. Então, eu tenho que continuar seguindo o processo. Mas se o vendedor não estiver preparado com as técnicas de venda, com as técnicas comportamentais, fazendo as perguntas corretas, né, usando aquelas metodologias, né, e todas elas são muito parecidas, né? Não interessa o SPIN, o Challenger Sales, o Solution Selling, MEDIC, Sandra, tem um monte delas, mas elas fazem com que o vendedor
né, crie o hábito de fazer as perguntas, de mapear, de entender o interesse. Perfeito. Então, eu preciso trazer isso para a mesa. Só o processo e o número, a estatística, vai gerar uma projeção de venda, que se o comportamento do vendedor não for adequado, eu não busco aqueles números. Perfeito. Você comentou sobre, né, você tem algumas metodologias, obviamente, né, que são bem conhecidas no mercado, mas a gente fez um evento de inteligência de vendas ali, e uma das diretoras, que é a Franco, me fez um comentário com um slide que foi bem legal, que é: não me venha oferecer remédio antes de conhecer a minha dor, né? E muita coisa que muitas vezes a gente vê é: eu quero vender, né? A gente fala, eu quero vender. Eu quero chegar no cara e falar: beleza, eu quero comprar. Mas antes de você conseguir chegar nisso, existe um longo caminho para você identificar de fato: será que o que eu quero vender é o que ele realmente precisa? Será que o que eu quero vender, ele só tem uma vontade? E aí, obviamente, a gente vai precisar trabalhar muito bem para transformar isso em alguma necessidade, baseado em um problema, em um desafio ou uma dor que ele tem. Então, foi uma discussão bem legal, inclusive o pessoal que estava na mesa, a gente estava discutindo, que é muito isso, né? E aí passa por toda essa qualificação, todas essas perguntas corretas que a gente tem que fazer para aprofundar de fato, e aí dá muito maior, uma visibilidade muito maior para a gente, se de fato existe uma dor, ou existe um problema, existe um evento crítico, alguma coisa que de fato ele precisa que o projeto seja realizado, precisa que o produto seja comprado, que o serviço seja prestado, porque talvez ele tenha um ponto ali muito importante para a empresa, ou seja, para a área dele, ou até para ele, que a partir daquele momento, se ele não tiver, é um super impacto, é um baita problema, né? Então, isso aumenta muito mais a previsibilidade, né? Quando você, de fato, comentou, faz as perguntas certas, né? Explora muito bem e aprofunda isso, que é um papel, obviamente, né, do vendedor ali, e que, conseguir identificar tudo isso, de fato, você vai saber se em agosto, se em setembro, ou até se no começo de 2024 é onde, de fato, a venda vai acontecer, né? E não somente isso, mas você comentou um negócio que acontece muito também. Às vezes eu estou falando com uma pessoa que ele é um influenciador, né? Ele não é um decisor. E às vezes ele é um influenciador mais baixo, não é um influenciador muito alto, né? E aí ele te responde para um decisor, mas o decisor, ele não é um decisor financeiro, às vezes. E aí você fala: pô, eu preciso mapear bem todas essas etapas que vão acontecer, depois do cara falar: legal, gostei, realmente eu vi que vocês têm a melhor solução para mim, o melhor produto ou serviço, né? E aí vai passar por um conselho, uma diretoria, que depois vai pedir talvez para ele buscar mais outras duas propostas no mercado, que é o que a gente não mapeou, ele deveria ter mapeado, para depois passar por compras, e tem todos esses processos até que de fato você consiga dizer que vai vir em determinada data ou não, que é o que a gente está falando em cima de muito de previsibilidade. Não basta só também você gerar qualquer tipo de demanda, seja ela por campanha ou inbound, seja ela buscando ativamente por outbound. Essa milha daqui para frente, depois que você conseguiu sentar com um lead ali, né, com prospect, ela requer, acho que, bastante jogo de cintura, bastante técnica para você, de fato, conseguir colocar esse negócio dentro do CRM com todas as informações que aí você disse também. Vai me dar, analisando esses dados, vai me dar os insights que eu preciso para, de fato, eu olhar e falar: para o próximo trimestre eu tenho a previsão de trazer tantos negócios, para o próximo ano eu tenho tantos negócios para trazer, que é o que as empresas de fato precisam, que aí você tem toda a construção dos times, de todos os materiais que você precisa, dos eventos que você vai fazer. Então, bem legal aí a tua contribuição, Carlos.